Saúde a igreja na paz do Senhor Jesus. Na Bíblia Sagrada, você abra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo de número 29. No livro de Gênesis, no capítulo de número 29, nós vamos ler a palavra bendita do Senhor. Glória a Deus. Gênesis 29, nós estaremos lendo no versículo de número 16. Versículo é o 16. Amém, igreja? Amém. Diz a Bíblia: E Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Leia e o nome da menor era Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formoso à vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, a tua filha menor. Amém. Podeis toda a igreja tomar os seus devidos lugares. Meus queridos irmãos, razão de alegria poder estar aqui com os irmãos mais esta vez, para cultuar o nome do Senhor nesta igreja e também com esta honra singular de poder anunciar a palavra do Senhor. O pastor, o vice-presidente do campo, me ligou há alguns dias na minha casa e me convidou para que estivesse aqui nesse dia. Eu disse para ele que eu não podia estar os 2 dias, eu não sabia do que se tratava, né? Falei, se fosse só no dia 11 eu iria. Aí ele me disse, então é só o dia 11, porque é o aniversário do pastor da igreja, o pastor Sidney Zambotti. Como o pastor Sidney é um grande amigo nosso, né? A gente não podia dizer pastor Sidney. Estou trocando pelo vizinho, né? Que também é amigo nosso. E estive pregando no aniversário dele do ano passado, pastor Sidney, aniversário do nosso companheiro. Aqui é o pastor Gilberto Zambotti. Então, a gente não podia negar de estar aqui com os irmãos. Então, amanhã eu não podia vir, se fosse para ficar os 2 dias, porque amanhã é também o culto do meu aniversário. Até disse o pastor Sidney aqui, né? Que amanhã seria o culto do nosso aniversário. Então, também estaremos ali em Querência do Norte, em grande festividade. Pelo menos eu acho que é grande, né? Para nós tudo é grande. A gente fica feliz, né? Quando a igreja reúne em torno da gente para fazer uma festividade. Eu sou feliz por estar há alguns anos cooperando com a igreja e sempre poder ser abençoado. Até vai estar lá na nossa igreja. Foi apresentado com o irmão de Alto Paraná, o pastor Elias de Alto Paraná vai estar amanhã lá em Querência conosco, porque lá nós fazemos parte da 10ª região e já fica escalado assim, já o ano inteiro, quem que vai em cada igreja. Então o pastor Elias já estava escalado, ele estará conosco ali na nossa congregação, auxiliando ali como representante da 10ª região eclesiástica. Então, pastor Zambotti, nosso querido irmão, nós deixamos aqui também as nossas felicitações pelo seu aniversário, né? Por mais essa data tão maravilhosa, né? Completar 1 ano é coisa boa. Eu tenho o prazer, lá na igreja, de estar dizendo quantos anos eu completo, porque ainda não cheguei na classe 200. Graças a Deus, eu ainda estou um pouquinho abaixo. Então, por essa razão, eu fico feliz, porque dos pastores presidentes, eu sou o 2º mais novo. Só tem lá o pastor lá do filho do vice-presidente, lá o Storben, que eu esqueci o nome dele, ele é mais novo que eu há alguns dias, né? Depois dele eu sou o mais novo da convenção, então eu tenho o prazer de dizer que esse ano, por exemplo, vou completar 38 anos de idade. Isso é uma honra, né? Alegria, né? Ser ainda antes 200. Mas eu sei que o tempo passa, alguns dias desses eu era uma criança, mas Deus me deu a graça de chegar até aqui, e eu sou feliz pela vitória que nos concedeu o Senhor. Queridos irmãos, eu quero pregar a palavra de Deus. Foi para isso que eu fui convidado. A hora não aguarda, não fica esperando ninguém. E ficar falando demasiadamente, se não for a palavra de Deus, não se traz muita vantagem. Então eu quero pregar a palavra do Senhor. E nesta noite eu quero pregar no texto que li, dando partida daqui para frente. E vou pregar aqui, baseado em alguns textos aqui de Gênesis. Todavia eu vou pregar uma mensagem no estilo tipológico. A mensagem que vou pregar, embora no estilo tipológico, talvez algum teologista que estivesse aqui falasse assim, não está muito dentro da teologia, mas é porque esta mensagem
ela não está dentro dos meandros teológicos. Haja visto que eu orei e o Senhor me deu uma palavra profética para pregar aqui para o aniversariante, para a igreja que está aqui, porque eu queria pregar dentro da vontade de Deus, algo que viesse alcançar aquilo que está acontecendo aqui nesta noite. Então o Senhor me deu uma palavra, e esta palavra, ela é uma palavra assim ajudadora, consoladora, e principalmente ao anjo desta igreja, que é o aniversariante, com a sua companheira, a sua esposa, a sua família, que a gente vem aqui como um servo de Deus, trazer algo, um consolo de Deus, um alento de Deus, uma afirmação profética de Deus para estas pessoas e para a igreja da qual Ele preside, segundo aquilo que o Senhor Deus tem colocado em nosso coração. Queridos irmãos, também não é uma mensagem pentecostal essa mensagem, porque é uma mensagem consoladora, ajudadora, mas é palavra de Deus e aquilo que eu vou falar em nome de Jesus. Vocês conhecem essa história de Jacó fugindo do seu irmão, indo para a casa de Labão, o seu tio. E vocês conhecem como é que ele chegou lá e como tudo aconteceu, e como ele veio conhecer a sua prima e logo se apaixonou por ela, e como ele foi enganado pelo tio e teve que casar com a mais velha. A mais velha chamava Lia ou Leia, e a mais nova chamava Raquel, a pela qual ele se apaixonou. E Lia, que é um nome hebraico, significa cansada, enquanto que Raquel significa ovelha. E pensando nisso, que eu construí um tema aqui, um tema alegórico, porque esta mensagem é tipológica, uma alegoria entre o pastor Jacó, porque ele era pastor, ele veio ali para pastorear os rebanhos do seu tio, entre ele e as suas duas pretendentes, que vieram se tornar sua esposa, a cansada e a ovelha. E dentro deste triângulo, dentro desta realização da vida dessas três pessoas, é que o Senhor me deu uma simples revelação bíblica da palavra de Deus para auxiliar os irmãos aqui nesta noite. Então, meus irmãos, eu tenho apenas 5 comentários a fazer em 20 minutos ou 25 minutos, que penso que é o que eu tenho ali por aquele relógio. Estes 5 comentários são sucessivamente importantes. O primeiro é o significativo desses nomes que já citei, sendo que Lia significa cansada, Raquel significa ovelha. Assim sendo, na vida do pastor Zambotti tem esses 2 nomes como temas proféticos aqui nesta noite. A Raquel, pela qual ele se apaixonou, e as ovelhas, a igreja do Cordeiro. Esta igreja abençoada aqui de Gaúcha, Tapira e a redondeza que compõe esse campo. É a Raquel, né? Você bateu o olho, já gostou e apaixonou, né? Que coisa boa. Por ela ele trabalha, por ela ele luta, por ela ele faz de tudo, porque ele a ama, ele é um pastor dedicado, juntamente com a sua companheira, e se fosse preciso fazer 2, 3, 4 vezes, ele o faria, passaria longos anos aqui, porque o coração do pastor está pegado às suas ovelhas que aqui estão. Vocês são felizes por ter um pastor que vos ama, irmão? Diga amém comigo. Olha, estão felizes, viu, pastor? Que coisa boa, né? É coisa boa. Eu sou feliz porque lá em Querência a igreja também me ama. Haja visto que eu sou querenciano, nasci naquela cidade, depois fui morar em Santa Isabel, morei vários anos em Santa Isabel, me tornei obreiro, mas eu sou filho de Querência do Norte. Minha infância foi toda naquela cidade. Então eu voltei 2 anos atrás a pastorear aquela igreja, e os meus pais lá estão, meus irmãos mais velhos, nem me chamam de pastor, porque eles falam: como é que eu vou chamar de você de pastor, meu filho? E eles me abraçam, né? E é uma coisa gostosa ser amado pela igreja de Jesus Cristo, né? Então é bom, porque a gente ama a igreja, e a igreja também apega-se ao coração, ao seu pastor. Lia é a cansada. Lia não traz muito amor assim, mas eu quero mostrar nesta noite, dentro desta visão da palavra que o Senhor me deu, que a Lia, ela se torna muitas das vezes até mais importante do que Raquel na vida do pastor, porque Lia é canseira. Lia fala do fardo, fala do trabalho, fala deste labor ministerial que o pastor Zambotti tem aqui nesta e em outras congregações, porque quando eu conheci ele ainda estava em Paranavaí, né? Andou por aí, veio chegar aqui nesse trabalho, e até aqui o Senhor tem o abençoado
ele tem sido um pastor vitorioso. Mas a vitória do pastor, ela só aconteceu porque ele muito trabalhou, porque ele muito lutou, ele muito se cansou e se desgastou no trabalho do Senhor, para que chegasse a vitória que o Senhor deu para ele. Então, meu irmão Zambotti, meu companheiro, está aqui 2 parâmetros bíblicos para a sua vida. Primeiro, aquela que você apaixonou a igreja, é esta amada igreja que aqui está. Mas também de um lado está aquela por quem você trabalha, o seu suor que você dá, o seu trabalho que você se cansa. Todavia, não é vão o trabalho do obreiro. Grande é o galardão que o Senhor Deus tem dado e tem muito mais para dar para a vida do ungido do Senhor. Haja visto que não são palavras minhas, mas é a palavra do próprio Cristo, que aquele que tem largado pai e mãe, largado o trabalho e tudo, para cuidar das ovelhas, da Raquel, então tem tido canseira nesta verdade. Só que tem uma coisa: o Senhor dá 100 vezes tanto nesta vida e muito mais na vida vindoura. Então eu posso crer e dizer na vida do pastor Gilberto Zambotti: bênção nesta vida 100 vezes, tá bom? Não chegou ao 100% de Deus ainda, pastor. Tem muito mais de Deus nesta vida. A vida do obreiro é cansada, é lutada, é aqui, tirado no gogó mesmo. Só que tem uma coisa: Deus tem abençoado e vai abençoar muito mais, vai ajudar muito mais. E quando tudo se cessar, que apaixonada que você está aqui, que a igreja subir embora, você vai junto e lá terá o dobro, muito mais, inquestionavelmente maior, o galardão que Deus tem preparado para os seus pastores quando chegar lá no céu. E eu posso dar glória a Deus por isso, pela vitória conquistada do Senhor. Em segundo lugar, o pastor, ele tudo faz pela ovelha, porque ele está apaixonado por ela. Ele vai além dos seus limites, porque o seu coração, os seus olhos está pego naquela por quem ele apaixonou. A Bíblia diz no versículo 18, que li no 19, que Jacó logo amou Raquel, e por ela trabalhou 7 anos de serviço, cuidando das ovelhas. Porém, quando o sogro enganou, ele teve que trabalhar mais 7, então deu 14, trabalhando em favor daquela que ele amava. Mas para ele não foi pesado carregar Lia nas costas, ter que ter Lia primeiro, ter que tomar a canseira, o fardo pesado, a luta cansativa, porque aos olhos do pastor Gilberto Zambotti não estava na tribulação, não estava na perseguição, não estava no inimigo, não estava na Lia. Quanto mais pesava os ombros, mais o coração pulsava pelas ovelhas. Então ele trabalhava porque o coração dele estava nas suas ovelhas, nesta igreja abençoada. O pastor, ele tudo faz pelas suas ovelhas, mas primeiro, o que vem para o pastor é apenas cansaço. Quantos anos o senhor está aqui, pastor? 3 anos, né, aqui. Então 3 anos que ele se tornou o presidente desta igreja, que assumiu aqui e aqui está servindo ao Senhor. Nesses 3 anos, se fosse o senhor descrever aqui alguma coisa, o senhor dizer que foi lutado, né? Veio primeiro a canseira, é sempre assim. Nunca chega numa igreja, senta assim e fala: agora eu cheguei no céu, aqui está tudo certo, né? Não, primeiro vem a luta, vem o trabalho, muita canseira, muito desgaste. Só que depois ele começa a ir olhando para cada ovelhinha dessa. Ele não coloca o olho na canseira, mas ele coloca o olho no rebanho. E à medida que ele vai colocando o olho no rebanho, o Senhor vai abrindo as portas, ele vai fechando a boca do leão, ele vai agora soprando a fornalha para que ela se apaga. E vocês não encontram aqui um pastor fracassado, um pastor desanimado. Em 3 anos que vocês estão aqui vendo a vida e o histórico desse pastor e da sua casa, vocês têm visto um homem que se levanta, um homem que se põe de pé, um homem que fala glória a Deus, que ora para os doentes, vai ao encontro dos fracos e necessitados, e dele sempre tem algo de Deus para as suas vidas. A Lia não derrota, ela pode até vir primeiro, mas não derrota o servo do Senhor, porque ele vos ama. Por isso tudo quanto vocês fizerem por ele ainda é pouco.
um pastor que passa por cima de tudo por causa que o coração dele está pulsando por vocês, ele merece ser honrado. Então honre o seu pastor e glorifique a Deus, porque foi Deus que deu, não foi o pastor Joel nem a convenção. A Bíblia é muito clara em dizer, é Deus que dá pastores para a sua igreja. Então este homem apaixonado, foi Deus que deu para vocês. Vocês podem glorificar o nome de Jesus por causa disso. Aleluia. Em terceiro lugar, aleluia, pelas essas ovelhas se há promessa de muita multiplicação, conquanto é da canseira que se de fato colhe-se os verdadeiros frutos do ministério. Quando ele casa com essas duas mulheres, logo se descobrirá que aquela por qual ele era apaixonado, ela era estéril, e a outra já dava muito fruto, gerava muitos frutos. E vai acontecer o seguinte, que de tanto Raquel chorar e pedir misericórdia, ela vai ter um filho por nome de José. E no capítulo 30, verso de número 34, se eu não me engano, o versículo 24, me fugiu agora a memória o versículo, mas é lá no capítulo 30, tenho certeza. Ele diz assim, que clamou por causa de José, quando Deus deu à luz a José, a Raquel, seu primeiro filho, abrindo a madre, ela que era estéril, e ela vai colocar o nome dele de José, que já traz esse significativo, o multiplicador, o aumentador, né? Porque ela cria que Deus a lembraria dela novamente e lhe daria um filho. Então de Raquel é que nasce uma profecia ou uma promessa de multiplicação. De fato Deus ainda vai dar Benjamim para ela, mas acaba nisso. Então pela igreja a promessa de multiplicação, de prosperidade, mas a verdadeira colheita dos frutos só vem do trabalho. Veja bem o que eu estou tentando explicar para os irmãos e aqui para o pastor, para ele entender que o ministério dele está no caminho certo, não precisa ter dúvida. Está no caminho certo, pastor. É desse jeito mesmo. É assim que Deus vai trabalhando. Veja bem, quando assume uma igreja igual essa, promissora, uma cidade boa igual essa, se pensa assim, agora eu vou ter prosperidade. Porque logo se crê que pela igreja se terá prosperidade, como pensava de Raquel a ovelha. Mas na verdade, não existe campo bom ou campo ruim. Não existe pasto bom ou pasto ruim. Existe pasto abençoado por Deus. Da onde se tira os verdadeiros frutos é do trabalho. Então, na verdade, quem mais deu fruto a Jacó, o pastor daquele rebanho, não foi as ovelhas, mas foi o próprio trabalho do pastor. Quando ele pega Lia, e Lia vai dar muitos filhos, se me falha a memória, 7 filhos só do ventre dela, fora da escrava. Olha que coisa linda. Então eu estou aprendendo aqui que o resultado dessa igreja estar tão cheia não é porque a promessa, não, porque gaúcha lá vai lá cidadão, não. Aqui ele encontrou muito trabalho, e foi pelo trabalho do homem de Deus, o desgaste na obra do Senhor, que essa igreja está recheada de almas salvas, crente de verdade, um púlpito cheio de obreiro, que coisa linda, auxiliando o homem do Senhor. Mas foi do trabalho, isso aqui não é resultado do que você herdou dos outros, não, já fizeram para mim, não, isso aqui é resultado do teu trabalho, homem de Deus. O Senhor está falando contigo, servo. É assim, mas Senhor, será que está valendo a pena? Vale a pena, isso tudo que você está vendo, e aquilo que acrescentará Deus na tua vida, foi tirado daqui, meu filho, foi tirado daqui, continua com o coração nas ovelhas, e o Senhor pelo trabalho, lhe dará muitos frutos neste lugar, e por outros lugares aonde o teu pé pisar, viu minha irmã? O Senhor acrescentará, o Senhor dará fruto, o Senhor abençoará o ungido de Deus, senão segundo a palavra que estou pregando nesta noite. Quem crê dê glória para Jesus nesta noite. Quem crê glorifica o nome do Senhor. Oh, coisa boa é servir a Deus e ter a certeza que o Senhor está multiplicando o nosso ministério. Então, meu irmão, esta é a verdade. As ovelhas, quando a gente recebe uma igreja, quando eu recebi Querência do Norte, eu estava em Santa Isabel do Ivaí. Aí lá ia virar sede, um campinho, então me colocaram ali. Eu fiquei muito desanimado, porque Santa Isabel era a igreja, em questão de ovelha, acho que a promessa estava ali, né? A promessa estava ali, a igreja muito mais bonita, muito mais gostosa, muito mais centralizada, mais gente, o dobro de gente. Falei, Jesus, eu tenho que ficar aqui mesmo. Mas o Senhor me leva lá para o deserto, né? Vai lá para o deserto, lá onde você nasceu, volta para lá agora. E eu voltei para lá.
Então eu entendo essa palavra que eu estou pregando e por isso estou dizendo, pastor Zambotti, em nome de Jesus. Não importa aonde se vai, aonde está. Importa que é do trabalho que Deus dá o fruto. Deus promete pelas ovelhas multiplicação, mas é o seu trabalho que dará o resultado daquilo que Deus quer fazer nesta cidade. E aqui tem um homem de Deus, foi Deus que trouxe, foi Deus que colocou, Ele vai usar, Ele vai continuar capacitando. E o que eu acho interessante, quantas vezes que o pastor sobe um púlpito desse, meio que rebentado por causa da canseira, por causa do trabalho. É um dos trabalhos, eu sempre digo para os obreiros, mais, eu queria achar até a palavra certa, assim, porque não sei se é covardia que eu diria, mais ingrato seria a palavra. O trabalho mais ingrato que existe é o trabalho do pastor. Pastor é um trabalho ingrato. A gente faz de tudo. Meu pai era presbítero e nós era criança, congregava, ele dirigindo esta igreja onde eu sou pastor. Começou essa igreja. E às vezes a gente via lá meu pai lutando com os irmãos. E os irmãos, assim, naqueles cultos, às vezes o povo não respeita filho de pastor, né? Eles acham que a gente não tem sentimento. E a gente estava assim pelo corredor ou na porta assim da igreja, e escutava algum irmão metendo a boca no ministério do meu pai, porque esse pastor já venceu o tempo dele aqui, ele podia ter ido embora, e blá blá blá, e conversinha desse tipo. E na maioria das vezes eram eles mesmos que estavam errados. Porque o pastor tem que corrigir, tem que disciplinar, e nem todo mundo é acessível à disciplina e à correção. Então quando vem no lombo, ele se espinha todo e começa a meter a boca no pastor. Mas o problema está do lado de lá, não está do lado do ungido de Deus. E aí o que acontece, meu querido, que a gente ficava ouvindo aquilo e dava um desgosto, uma raiva, vontade de avançar naqueles crentes, porque eu não tinha o chamado do meu pai. A gente não entendia o que ele estava passando. E quando chegava de madrugada, muitas das vezes por volta de 3 horas da manhã, meu pai e minha mãe se prostravam do lado da cama e eles não deixavam a gente dormir porque eles oravam alto, eles é crente antigo, e crente antigo não ora só com o coração, eles oram com boca mesmo, né? Meu pai, 3 horas da manhã, ele gritava lá do quarto dele, o se tudo acordava, e ele começava a orar, abençoa a irmã fulano, irmão fulano, filho dele está desviado, traz para a igreja, o outro que foi embora, traz, Senhor ajuda. E eu falei, mas meu Deus, a irmã estava xingando o pai na porta da igreja, e eu, pai, orando para os filhos da irmã. Que profissão ingrata, que chamado ingrato. É o chamado do ministério. Mas o pastor não se cansa, porque é da canseira que ele colhe os frutos. Ele continua amando a igreja, ele continua trabalhando em favor da igreja, e o Senhor vai acrescentando à vida do seu ungido o ministério. Então Deus acrescentará a vida do servo de Deus. Em quarto lugar, o penúltimo assunto que eu quero falar com os irmãos. Diante do inimigo, as ovelhas correm para de trás do pastor, e só a Leia é que se põe um passo à frente. Pastor, o que o senhor quer dizer? Vamos para a Bíblia, no capítulo de número 35, verso 16, versículo 19. A Bíblia diz que quando Jacó voltou para casa tentar fazer as pazes com o irmão Esaú, que estava brigado e tinha prometido matar ele, então agora ele vem com todo o seu rebanho e toda a sua gente, mas quando chega diante de Esaú, chegou a hora H, a hora de enfrentar o inimigo, que agora dizia que ia matar. A Bíblia fala, e está muito claro no texto, que Lia, juntamente com os servos, se pôs à frente. Jacó veio um pouquinho atrás, e a Raquel, a ovelha, colocou aonde? Correu para trás do pastor. É vir inimigo, para onde é que corre a ovelha? Corre para de trás do pastor. É assim ou não é, pastor Zambotti? É desse jeito que acontece. As ovelhas, qualquer aperto. Eu acho engraçado que quando vocês não eram crentes, quando vocês não temiam a Deus, vocês se acabavam lá no mundo, a tribulação era do mesmo tamanho, mas vocês não tinham a quem recorrer, porque a Bíblia diz que vocês eram como um rebanho que não tinha pastor, estava desarraigado, cada qual procurando o seu caminho, alguns até sofrendo, entrando no vício, entrando na jogatina, entrando na biscateação, não tinham o que fazer porque estavam desesperados, porque não tinham um pastor para cuidar de vocês. Agora que vocês é crente, dá uma dor no dedão do pé, então corre para de trás do pastor, né? O pastor é pau para toda obra, ele é aquele que chega primeiro na hora da dor, aquele primeiro que vai lá no UTI, só ele que pode entrar, às vezes nem o parente não pode, mas ele chega lá, apresenta a carteirinha, entra para dentro do UTI, põe a mão no doente, ele atende todas as pessoas, atende o filho, atende o pai, atende o casal, atende a família, atende a sociedade, ele atende as pessoas, e sempre tem, isso que eu acho interessante, sempre tem
algo de Deus. Ninguém volta vazio, ninguém volta arrependido, ninguém volta sem ter uma saída, sem ter um caminho, porque parece-me que Deus toma a boca do pastor, a vida do pastor, e ele abençoa toda esta igreja. Que coisa linda! Então, meu irmão, na hora do perigo, por muitas das vezes, o pastor geme para um lado, corre para o outro, quando ele está sendo tribulado, e ele procura uma ovelha, não tem uma ovelha para socorrer o pastor. O pastor é um homem solitário, um homem que não pode contar os seus problemas para ninguém, somente a conselheira ali, a companheira, que é obrigada a aguentar até 1h da manhã, não pode nem dormir, né, irmã? Tem 1h da manhã e ele conta e reclama, mas já falou isso ontem, mas ele precisa desabafar. Ele não tem ninguém para conversar, o pobre do pastor. É isso que eu estou falando, porque minha vida é assim também. Todos os pastores são assim. As ovelhas ficam de longe, acuadas, só olhando o inimigo. Será que o pastor vai conseguir? Será que vai dar certo? Será que ele é homem de Deus mesmo? Então nessa hora, pastor Gilberto Zambotti, as ovelhas correm tudo para trás e deixam você na frente. Mas é exatamente nesta hora que vai pesar os teus anos, a tua luta, a tua experiência, o nome que Deus te deu, esta unção na tua vida é que vai pesar. E a igreja diz assim: não, nós temos um homem de Deus aqui. Oh, glória a Deus! A história dele vai na frente. Oh, glória a Deus, aleluia! A história dele vai na frente, como um abridor de caminho. E quando o inimigo chega perto, então o inimigo se prostra agora aos pés de Jacó. Jacó até se joelhou, falou: não, levanta. E agora abraça com Jacó. O inimigo já não é mais inimigo, porque a história pesa muito. A canseira, a labuta e o trabalho do pastor Jacó. No caso aqui, o pastor Zambotti. Você pode glorificar o nome do Senhor, meu irmão? Aleluia! Louvado é o Senhor. Como disse, hoje eu não vim trazer aqui uma mensagem pentecostal. É um culto social, não é verdade? Mas eu tenho ciência que você está compreendendo a palavra de Deus. Você está entendendo o que Deus está fazendo com a vida do seu pastor. E você começa a abrir o entendimento para honrá-lo mais, porque de fato é o homem de Deus que o Senhor colocou aqui para abençoar vocês nesse lugar. Então, em quinto e último lugar, para concluir esta fala, quando eu construí isso aqui, pastor Gilberto, parece que eu me via diante de ti, meu filho, e eu sentia, falei: meu Deus, por que essa mensagem não é para mim, né? Por que eu não podia pregar essa mensagem para mim mesmo? Quando eu me detinha nesse quinto e último ponto, e eu vou falar, você vai entendendo o que Deus está dizendo com você. Veja bem, aleluia. As ovelhas, elas ficam pelo caminho, mas é a canseira que caminha contigo para a eternidade. As ovelhas, elas não ficam com a gente para sempre, mas é esse tempo de trabalho, o labor ministerial, que vai com a gente para a eternidade, para o recebimento dos galardões. É Bíblia, irmão. Vamos ver então dentro dessa mensagem comparativa, essa alegoria. Gênesis 35, 16 e 19. Jacó amava mesmo, era Rebeca. Eu penso que essa devia ir com ele até o fim, porque essa era a que ele amava. E essa tinha que ser enterrada, quando você vai no cemitério, os casais são enterrados juntos assim no cemitério, não é? Porque a amada fica ali juntinho no cemitério, numa mesma cova. Mas olha o que aconteceu com a amada de Jacó, a ovelha. Partiram de Betel, que significa casa de Deus, e havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, deu à luz a Raquel um filho, cujo nascimento foi ela muito penoso. Verso 19. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho da Efrata, que é Belém, que significa casa de pão. O que é que eu aprendo aqui nesta visão que Deus me deu, nesta tipologia? Que primeiro saía Jacó de Betel, que é casa de Deus, e ele ia para Belém, que era casa de pão. E a ovelha tombou no caminho e foi sepultada no caminho. O Senhor me revelava assim, pastor Zambotti, que nós pastores, e o senhor pastor, porque essa mensagem é para o senhor, você já passou por outras igrejas, e a gente caminha de igreja em igreja. Eu sei que o senhor ama esta igreja, o coração do pastor está pego a esta igreja, mas uma hora o senhor está na casa de Deus, outra hora o senhor está na casa do pão, porque vai trocando de igreja para igreja,
vai para ali para onde o senhor estava, em Itapira, vem para Gaúcha, teve em Paranavaí, e daqui mais uns dias você vai para mais longe daqui. O senhor está falando, está entendendo? Você vai para mais longe daqui. E aí, no meio desse caminho, a igreja vai ficando. A igreja não caminha com a gente para a vida toda. Eu me apeguei às igrejas que dirigi 4 até agora. E todas elas, meu coração ficou preso, principalmente algumas pessoas em particular. Eu amo toda a igreja. Mas em alguma dessas igrejas tem pessoas que se aproximou mais da gente. Não é a gente que se aproximou mais delas, mas foram elas que se aproximou mais da gente. Soube nos compreender e chegar perto na hora H e encostou na gente. Essas pessoas a gente não consegue se esquecer mais delas. São ovelhas amadas e queridas, que o coração dela está pegado ao coração do pastor. Todavia, a ovelha fica pelo caminho. Eu tenho certeza que esta igreja também ama o pastor Zambotti. Mas vocês já devem ter no coração e preparados estão para entender que daqui mais uns dias o pastor Zambotti vai embora dessa igreja. Ele não ficará aqui em Cidade Gaúcha, porque o Senhor Jesus vai levar ele daqui. Os irmãos estão compreendendo esta palavra? É Deus que vai fazer isso. Não estou dizendo que é amanhã, mas vai acontecer isso, porque esta é a vontade de Deus para os seus pastores. Eles têm que ir, eles não podem ficar. Eles vão de casa em casa, de igreja em igreja. É o Senhor que nos chamou, é o Senhor que nos assalariou. E Ele vai levar também o pastor Zambotti daqui, dias após este dia que estou falando esta palavra de Deus. O que restará o pastor Zambotti? Se tudo o que ele tivesse fosse apenas esta igreja, ele sepultaria ela no caminho, como aconteceu com Jacó. Todavia, olha como que Deus é sábio e inteligente. Por isso ele dá Lia antes de Raquel. Se ele tivesse dado Raquel antes de Lia, quem sabe Jacó não teria Lia, e ele morreria junto com Raquel no meio da igreja. Como muitos pastores têm morrido, têm se assassinado com os problemas da igreja. Pastores que têm vida ministerial muito curta, que não aguentaram ver mais do que uma década no ministério, e já sucumbiram, e já morreram no meio da igreja. Mas bom é o pastor do tipo do pastor Gilberto Zambotti, que primeiro veio a experiência, primeiro veio a luta, primeiro Deus enganou ele, deu canseira na vida dele. Ele queria a igreja, ele chorava pela igreja, mas Deus deu experiência primeiro para ele. Então, porque ele teve um ministério, porque ele teve um chamado, a igreja vai pelo caminho, mas todavia Lia te acompanhará para toda a eternidade. Quem pode glorificar o nome do Senhor pela vida do seu pastor? Gênesis capítulo 40, verso de número 30 e o verso 31, diz assim a Bíblia: na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manré, na terra de Canaã, que é a terra da promessa, a qual Abraão comprou de Efrom com aquele campo, em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali, olha o que diz a Bíblia: sepultei eu também a Lia. Olha, irmão, a igreja fica pelo caminho, porque o pastor tem que andar de igreja em igreja. Mas o chamado ministerial, este fardo, este ministério, esta chamada, vai junto para a sepultura, lá na terra da promessa, terra de Canaã. Fala que ela entrou, a igreja não entrou, a ovelha, mas ali a cansada, o ministério chamado, ele entrou na terra da promessa. Então, meu irmão, tem obreiro que fica até brigando por causa da igreja, né? Não brigue por causa da igreja, pastor. Briga por causa do teu chamado, porque é o chamado que vai para dar para o céu. Deus vai honrar teu ministério. Eu sinto falar isso para você, viu, meu filho? Como eu disse, queria que essa mensagem fosse para mim, que você estivesse lá em Querência pregando essa mensagem para mim. Mas Deus mandou eu vir aqui dizer isso para você, que é Deus que está trabalhando. Suporte o fardo, suporte a luta, e Deus vai te levar para mais lugares. Teus pés pisarão por um lugar onde você nem imaginou. Deus fará coisas que o seu coração ainda não imaginasse passar por isso. A gente começa um ministério muito pequeno e vê um círculo muito pequeno assim em volta da gente. Mas um dia Deus prometendo a Abraão fazer grandes coisas na vida dele, ele fez mais ou menos assim: põe a tua Bíblia aqui, vem cá comigo, Abraão. Sai debaixo da tua tenda, né? Dá uma saída aqui para fora. Agora estenda os teus olhos para lá assim, ó. Olha, vê se pode contar e numerar as estrelas do céu. Não tem jeito, né, pastor Zambotti? Então é assim que Deus vai fazer com você, meu filho. Enquanto a gente está debaixo da tenda, o coração está só na Rebeca.
Então você só vê as ovelhas, ovelha, só vê isso. Mas teu chamado é mais do que as ovelhas, viu? Deus vai te levar para muitos lugares, vai te usar muito. E o teu ministério é incontável como as estrelas do céu. O princípio não compreendes, mas o que faço eu, o Senhor, entenderás depois. Todavia eu sou contigo, varão valoroso. Fui eu que te chamei, fui eu que te ungi. Assuma o ponto de ministério que eu te dei. Apenas continue fazendo a minha obra. O resto é comigo. Eu não te fiz andar até aqui, porque não poderia eu fazer coisas maiores. Eu o farei, porque te disse: assuma o meu chamado e continue na minha presença, diz o Senhor para a tua vida, meu filho. Deus te abençoe, querido. Pode sentar lá no teu lugar. Desculpa ter feito isso, mas Deus mandou fazer assim, viu? Amada igreja, eu vou ler apenas uma crônica. Meu tempo já venceu, mas eu quis ler essa crônicazinha e vou ler para a igreja e para o pastor em rápidas palavras. Essa crônica eu extraí do site pulpitocristão.com. Veja bem, diz assim: ser pastor é amar, ainda que o seu amor não seja correspondido. Ser pastor é visualizar o que ninguém consegue ver e acreditar, que sonhos podem tornar realidade. Ser pastor é apresentar sua ovelhinha ao Senhor, tenra e pequena, sob o olhar dos emocionados pais. Ser pastor é abraçar um menino, já pensando no obreiro de amanhã. Ser pastor é estar no casamento, falando à noiva branca, de branco, trêmula e emocionada, e ao noivo ansioso que segura a mão da amada. Falar a ela que a vida é bela, mas trará também desengano. Ser pastor é conversar com os anciões da igreja, ouvir a mesma história deles que já tenha sido contada por várias e várias vezes, e assim ter ainda o respeito de olhar nos olhos daqueles que trilharam há muitos anos o seu caminho. Ser pastor é sorrir quando o coração está chorando, é abençoar quando na própria vida só existem provas, é tentar secar as lágrimas da mãe desesperada que sofre com os filhos, o aconselhar a esposa desiludida com o marido. Ser pastor é despedir de um irmão querido para a eternidade, a ovelha que ele cuidou com tanto zelo, mas que agora foi chamado para o Senhor. Chorar por ele e dizer para a família e para ele: até breve. Ser pastor não é um título, é um homem que se torna a palavra que vive todos os seus dias de vida. Que Deus abençoe o pastor. Eu deixo meu sermão para você, tá? Deus te abençoe, pastor, em Cristo Jesus. Deus abençoe a igreja. Era a palavra que tinha. O irmão está mandando eu orar, eu vou orar com a igreja. A igreja de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Que este momento seja todo espiritual para a tua vida, meu irmão. Que este momento seja todo de Deus para a tua vida. Honre o teu pastor, seja fiel a este ministério, a esta igreja, aos seus obreiros. Você só vai ganhar com isso. Eu me lembro quando eu era pequeno, eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade na roça. Depois, com 11 anos, eu entrei no comércio e eu trabalhei muito, corria para um canto e para o outro. Naquele tempo não se pagava salário, eu ganhava metade da metade de um salário quando eu arrumei meu primeiro emprego no comércio. E eu tinha vergonha de dar o dízimo daquela metade da metade de um salário. Então eu pegava aquela metade da metade de um salário e partia ela no meio, dava metade para Deus e ficava com a metade para mim. Eu tinha 11 anos, para mim já era muito dinheiro, dava para comprar os livros da escola e juntava de mês em mês e comprava um sapatinho para usar, estava tudo certo. E eu ficava contente, mas eu entregava o que era de Deus, eu abençoava o meu pastor, que naquele momento era meu pai. E eu tinha prazer porque eu havia visto ele sofrer muito para criar nós, e agora eu tinha arrumado meu primeiro emprego, eu queria ajudá-lo ele no sustento da obra de Deus. E sabe o que Deus fez, irmão? Deus me abençoou muito. Não tem uma ideia. Com 16 anos eu já era gerente de autopeça ali em Santa Isabel do Ivaí. A antiga Tratorama que tinha em Santa Isabel, eu tinha em Paranavaí, tinha em Umuarama. Então Deus me abençoou muito. Eu trabalhei em usina, trabalhei em departamento de compra de usina ainda muito jovem, e quando eu casei com a minha esposa aos 18 anos eu já tinha minha casa própria, e fui ser pastor, sou formado, tenho estudo, e estou terminando agora o curso de serviço social, já estou fazendo meus estágios novamente, e Deus tem me abençoado muito. Nunca me faltou o pão cotidiano. Larguei minha vida profissional para cuidar da igreja de Jesus, e agora porque ajudei o meu pastor, Deus está ajudando a mim, está me abençoando, me fez pastor do seu rebanho. Então honre o seu pastor, honra a tua igreja, honra os teus ministros, e você vai receber em 10 tantos, 100 vezes mais, por tudo aquilo que você fez pela obra do Senhor. E você que tem chamada de Deus, não negligencie o chamado do Senhor. Existe muito espírito tupi, sambalá, dizendo: para, desça. Você dirá: estou fazendo a grande obra.
Se você tem chamado, irmão, entregue-se à obra do Senhor, porque Deus conta contigo e Ele tem um galardão para dar a todo aquele que é fiel. Eu quero orar abençoando a tua vida em nome de Jesus. Querido Pai, eterno Deus que estás nos céus, eu tenho pregado a tua palavra, Senhor, e tenho feito como o Senhor tem mandado, anunciado tudo quanto colocou em meu coração. E está aqui o pastor Gilberto Zambotti, com toda a sua igreja, família, obreiros, aqui comemorando o seu aniversário. Em o nome de Jesus, eu quero crer, Senhor, e tenho crido em Ti, que a minha vida nesta noite, neste lugar, tenha sido um canal de bênção para estas vidas, que por esta palavra que o Senhor usou-me a transmitir à Tua igreja, vida seja regenerada. Se alguma pessoa estava com um pensamento mau aqui nesta noite, este pensamento será convertido em bênção. Se alguém está contrariado, Jesus, o Senhor está quebrando as pedras, quebrando todo, Senhor, aquilo que não é da Tua vontade, mas alegra a Tua igreja, una a Tua igreja, dá comunhão à Tua igreja, dá união ainda mais à Tua igreja, faça eles amarem ainda mais e mais o seu pastor. Jesus, multiplica as ovelhas deste rebanho, multiplica os bens desta congregação, manda mais obreiro, manda mais auxiliares. Jesus, promova abundante alegria, abundante paz, abundante regozijo neste lugar. É o que profetiza em nome de Jesus. A Ti peço e creio, Pai, no Teu nome santo. Amém, Jesus. Glória a Deus, maravilha. Deus tem falado conosco nesta noite. Meus irmãos, nós neste momento nós vamos já passar para a parte social deste culto e nós queremos passar a palavra ao nosso pastor vice-presidente do campo, pastor Sidney Del Moura, que vai estar dando continuidade a esta parte deste culto nessa noite. Então eu volto a palavra ao pastor Sidney. Glórias a Deus. Irmãos, quantos querem agradecer o pastor Joel por esta palavra? Glória a Deus. E que palavra, viu, pastor Joel? E que palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor. Eu posso dizer à igreja que senti a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus de uma forma tão especial nesta noite, né? Glórias ao nome do Senhor por isto. Como o pastor Adão anunciou, nós passaremos agora a parte social deste culto e eu quero pedir ao pastor Gilberto que ele coloque aqui a sua cadeira, mais uma outra cadeira para a irmã Marli. Os obreiros, por bondade, providencia aí, porque nós vamos homenageá-los, né? E quero convidar a irmã Marli para se fazer presente aqui. E os irmãos, aqueles que trouxeram uma lembrança, né, para entregar ao pastor Gilberto. Nós vamos começar com a igreja aqui de Cidade Gaúcha. Eu creio que os obreiros têm algo a passar ao pastor Gilberto. Então nós vamos começar aqui pela igreja de Cidade Gaúcha. Primeiro os obreiros, né, vão estar entregando uma lembrança ao pastor Gilberto. Depois os departamentos, né, mocidade, círculo de oração, o pastor Adão foi pegar, né, a lembrança. Nós estamos muito gratos a Deus, né, por esta oportunidade. Eu já parabenizei o pastor Gilberto, né, pela passagem do seu aniversário, que foi no dia 22. E estamos fazendo o culto de ações de graça hoje, visto que ele estava de férias, né, junto com a irmã Marli. E a irmã Marli fez aniversário agora dia 9, né? Então nós juntamos, né? Glórias ao nome do Senhor. Pastor Adão, nós vamos então passar a mocidade. A mocidade vai estar passando uma lembrança ao pastor Gilberto, a irmã Marli, enquanto o pastor Adão providencia, né? Coordenador, o jovem Adenilson, vai estar passando, né, a lembrança e também aqui falando algo
Eu cumprimento a todos na paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite para junto parabenizarmos o pastor, a sua esposa, nessa festa tão maravilhosa. Mas antes eu queria ler aqui o Salmo 66, que diz assim: louvai a Deus com brados de júbilo, toda a terra, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus quão temíveis são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti e os teus inimigos. Toda a terra te adora e te canta louvores. Canta louvores ao teu nome. Vinde e vedes as obras de Deus, quão tremenda é Ele e seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e passaram o rio a pé. Vinde e alegremo-nos nele. Glórias a Deus. Antes de entregar um presente em nome da mocidade e da orquestra, eu gostaria de falar aqui à igreja e ao pastor Gilberto e à irmã Marli. Primeiramente, eu agradeço a Deus por essa noite de estarmos aqui. E sei que, como pastor, o Senhor muitas das vezes alegrou multidões, pregou a palavra, mas muitas das vezes voltou para casa com perguntas sem resposta. Como esposo, quis o bem para os filhos, para a família, para a esposa e para todos os seus parentes. Como vida ministerial, como pastor, entregou resposta para muitas pessoas que entraram aqui nesta igreja e em outras igrejas também, mas saiu da igreja às vezes sem respostas. Como homem tem sonhos para os seus filhos, aleluia. Como pastor tem sonhos para as suas ovelhas. Como filho, às vezes, trata de uma maneira, mas como ovelhas, trata-se de outras maneiras. Eu me sinto alegre porque o Senhor trata as ovelhas com um carinho especial. O Senhor trata as ovelhas com uma visão que vem de Deus. E falo isso não para ganhar oportunidade, porque Deus sabe todas as coisas. Falo isso porque eu tenho 6 meses aqui, e eu sei que o Senhor tem visão de Deus. E eu digo mais: bem-aventurado é aquele que senta com o Senhor e ouve os seus conselhos. E isso é a maior alegria no meu coração, não pelas oportunidades que foi aberta, mas por as vezes que o Senhor chama e diz: meu filho, vai por isso, faça isso. Então eu posso dizer a prova viva que bem-aventurado é aquele que ouve seus conselhos. Também eu sei que na vida ministerial muitas são as perguntas que o Senhor tem, mas às vezes não conseguiu ainda obter as respostas. Eu estava conversando ali com Paulo Henrique. Assim como o homem de Deus foi usado aqui nessa noite, eu te falo, me andará. Muitos vão sentir saudade do Senhor nesta igreja. Aleluia. Aleluia. Porque grande vai ser as igrejas que o Senhor ainda irá passar. Como vida ministerial, às vezes não entendemos o trabalhar de Deus. Como pai, às vezes não entendemos o trabalhar do filho. Mas como Deus conhece tanto a vida ministerial como a vida de pai, o Senhor sabe que Deus vai fazer grandes coisas. Esta igreja tem um pastor, e digo isso porque o Senhor sabe e toda a igreja conhece a vida ministerial que o Senhor tem. E eu me sinto alegre. Palavras, eu entrego aqui esse presente humilde para a irmã Marli, para o pastor Gilberto, em nome de toda a mocidade, em nome também da orquestra, dizendo que nós estaremos felizes de ter o Senhor como pastor, a irmã Marli aqui, e somente temos que agradecer por o Senhor estar aqui, e que o Senhor possa continuar abençoando a sua vida. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Agora nós vamos passar ao pastor Adão, que vai estar entregando esta lembrança, em nome dos obreiros desta igreja. Após o pastor Adão, o círculo de oração local também vai estar passando, ao pastor, a irmã Marli,
também a sua lembrança. Glória a Deus. Nós queremos, antes, porém, de passar esse presente, queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor, da sua esposa, Marli, né? Que a gente, particularmente, da minha parte, eu me sinto muito honrado, como se diz aqui o cooperador, ou vai ser diácono, irmão Denilson, como também um período de 6 meses que nós estamos aqui, nós já aprendemos a amá-los, temos um carinho muito especial, principalmente assim, com o jeito do pastor, né? A gente que, quando o pastor fala bem assim pra gente, ô meu filho, né? A gente considera, eu fico todo faceiro, o pai ali, né? Então isso é muito bom. E a gente está amando o pastor, a família e a igreja. Estamos muito felizes de trabalhar aqui neste campo ministerial. Então, desejo do meu coração, particularmente, depois eu vou estar agradecendo em nome de todo o corpo ministerial da igreja, mas particularmente eu quero que Deus os abençoe muito, que dê muitas felicidades, e que Deus recompense pelo seu trabalho prestado aqui no Reino de Deus, que é um trabalho muito frutífero e abençoado, né, tanto o seu quanto a sua esposa. Que Deus abençoe poderosamente. Agradeço a Deus todos os dias em oração pela vida de vocês. A gente está seguro, agradecido a Deus pela vida de vocês. Então, um motivo muito especial ainda nesta noite, da gente estar entregando em mãos esse presente. E em nome do corpo ministerial, do presbitério da igreja, que por sinal, um corpo de obreiros abençoados, nós fizemos uma reunião e assim eles chegaram a um denominador, uma conclusão, trazer um presente tanto para o Senhor, o quanto para a sua muito digna esposa e toda a igreja. Então nós vamos estar entregando este presente ao pastor, e eu quero convidar uma irmã para estar entregando o presente para a nossa pastora. Vamos convidar a irmã Luciana, se puder vir aqui entregar o presente à irmã Marli, enquanto eu entrego o presente ao nosso pastor. Círculo de oração local, por bondade. Após o círculo de oração local aqui da igreja, se tiver mais algum irmão daqui da sede que queira passar uma lembrança ao pastor, vai estar com a oportunidade. Se não estiver, está o pastor Roberto da igreja do Ouro Verde, vai estar passando também, né, o presente ao pastor. Paz do Senhor a toda a igreja, aleluia, Jesus. A irmã Marlene não se encontra aqui hoje, né? Aí a gente está aqui representando o círculo de oração. A irmã Maria quer falar algumas palavras aqui em agradecimento. Eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor, o pastor Gilberto, a irmã Marli, por esse dia que o Senhor tem concedido para eles aqui, na presença do Senhor, para agradecer ao Senhor por os anos que o Senhor tem dado e o trabalho que o Senhor tem dado para eles, porque esse é um trabalho muito pesado, um trabalho de luta, mas o Senhor é aquele que vai na frente, é aquele que dirige, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então eu queria entregar esse presente para a irmã Marli, em nome de Jesus. É uma humilde lembrança.
Que o Senhor te abençoe. Eu também quero entregar esse presente aqui para o pastor Gilberto, representando o Círculo de Oração. Aleluia, Jesus. Antes do pastor Roberto, nós também vamos passar ao departamento infantil, né? O departamento infantil também querem passar uma lembrança ao pastor Gilberto, então estão com a oportunidade. Também, em nome do Departamento Infantil, quero passar uma lembrança ao pastor Gilberto, a irmã Marli. É de coração essa lembrança, em nome de Jesus. Nós vamos agora passar ao Roberto, a irmã Lúcia. Quero contar aos irmãos com a paz do Senhor. Eu não tenho palavra para descrever, né? Dei um pouquinho de trabalho para o pastor Gilberto. Fiz um pouquinho de barulho na frente da igreja. Mas ele orou por mim. Jesus me salvou. Me batizou com o Espírito Santo. Passei a pregar a palavra de Deus. Ele pregou para minha família. Cresci. Na verdade, eu não vou dizer que eu estou praticamente um ano no campo de Santo Gaúcho, mas sempre estive presente em espírito orando pelo pastor e a irmã Marli. Para quem não sabe, a primeira gravata que eu ganhei na minha vida foi do pastor Gilberto. E a primeira Bíblia da irmã Marli. Eu tenho a gravatinha até hoje. E tinha uma mocidade abençoada que apelidou ela de Zoim, porque tem umas partes branquinhas, uma gravata preta com uns detalhes brancos. Mas eu estimo muito aquela gravata. E a primeira Bíblia que eu ganhei foi no Jardim Impero, no trabalho da Almate da mocidade. E teve um dia, irmã Marli, essa semana eu lembrei. Eu nunca falei isso para ninguém, mas vou falar agora. Teve um dia que eu não estava aguentando mais as lutas, eu ia parar. Falei, o ministério vai parar por aqui. Vou continuar sendo crente, mas não vou pregar mais, não aguento mais. Só eu de crente da minha família. Mas quando eu peguei a Bíblia para poder encostar de lado, estava aberto nessa página branca escrita: o dia que você aceitou Jesus, você se tornou uma coisa mais linda para o Senhor. Nunca desista dos seus sonhos, porque Ele tem um céu preparado para você. Eu nunca me esqueço disso. E eu gravei isso no meu coração. Então, o único filho negão que vocês têm na família, por enquanto, é eu, né? E hoje, sou um pastoriano, pelo meu pai na fé, pastoreando uma igreja maravilhosa, abençoada por Deus, pregando a palavra de Deus. E um dia, alguém, 3 anos atrás, disse assim para mim: você está aqui, mas você vai ainda trabalhar com aquele que ganhou você para Jesus. E hoje eu estou vendo aqui com meus olhos. E o Senhor disse um dia para mim, pregando um trabalho no Sumaré: você está em Flórida, mas só está fazendo um estágio. E hoje eu estou aqui. Então eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, toda essa amada igreja. E eu
temos uma pequena lembrança aqui dos irmãos de Ouro Verde com todo amor e todo carinho. Quero deixar aqui o Salmo 154, versículo 10. É Ele que dá vitória aos reis e livra Davi da espada maligna. É Deus que dá vitória para os seus servos. Não se esqueça disso. Glórias a Deus. Quero convidar aqui também a irmã Elci. Ela vai estar passando também uma lembrança, né? É a família do irmão Sebastião, lá de Alto Paraná. Nós estamos passando também ao pastor Gilberto uma lembrança. Agora nós vamos passar à igreja de Itapira. Eu quero convidar a minha esposa, vai estar passando uma lembrança para a irmã Marli, e eu estarei passando ao pastor Gilberto. Enquanto ela chega aqui, pastor, eu quero ler o Salmo de número 23 para o senhor, para a irmã Marli. Eu quero ler para vocês o Salmo de número 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu quero deixar a vocês este salmo, né? E parabenizá-los pela passagem de mais um aniversário, debaixo da bênção de Deus, né? Que Deus possa continuar abençoando. E como o pastor Joel falou nesta noite, quando acontece aquelas coisas assim, que a gente não queria ouvir, isso não é culpa da Raquel, isso é culpa da Lia, né? Isso tem que acontecer, né? Então, que o Senhor possa estar sempre firme e constante nesta força que o Senhor tem te dado, nesta visão maravilhosa no que diz respeito ao ministério, que a bênção de Deus possa continuar sobre a sua vida. Esta lembrança, pastor Gilberto, diante do valor que o Senhor tem para nós, ela é insignificante. Quero pedir à igreja de Itapira que se coloque de pé, por bondade, todos os irmãos que vieram de Itapira. Olha aí que presente maravilhoso. Tá? Esse é o melhor presente.
Glórias a Deus. Tem mais alguém que queira passar alguma lembrança ao pastor Gilberto, a irmã Marli? Tem ali a irmã Arleque. Se depois não tiver mais ninguém, tem lá a irmã Conceição também. Os irmãos não tenham pressa para ir embora, tá? Que depois desta parte aqui ainda vem a melhor parte, tá? Uma parte muito especial ainda preparada para vocês. Irmã Rosa também vai estar passando a sua lembrança. Agora eu faço igual fez o profeta Samuel. Acabaram-se os mancebos. A querência do norte ainda tem, né? Ainda tem mancebo ainda. Então nós vamos passar ao pastor Gilberto, né, que vai estar dando as suas considerações e passando também ao pastor Gilberto, né? Eu não poderia deixar de parabenizar por esta data, né, tão importante, a qual o Senhor tem vos concedido, para o Senhor, pastor Gilberto, para a sua esposa, não é? O Senhor é um privilegiado, né? Um escolhido de Deus, é um abençoado do Senhor, né? Privilegiado e eu também não poderia deixar, né, de frisar que nós somos privilegiados por nossas mães, tendo escolhido um nome tão bonito, né? De Gilberto, né? Receba esta simples lembrança da igreja de Querência do Norte, que passa em vossas mãos, viu? Muito bem, meus irmãos, eu quero agora passar a palavra à irmã Marli, né, que vai estar dando os seus agradecimentos. Na sequência, o pastor Gilberto também vai estar fazendo uso da palavra. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Meu discurso é bastante longo, irmãs. Tenham paciência. Eu agradeço a Deus por este privilégio de estar aqui vendo cada um de vocês. Porque, como eu disse hoje, ali na minha cozinha, para as irmãs, alguns presentes que chegaram ali na minha casa, o maior presente que eu tenho é ver a igreja assim, unidas, cheia e servindo ao Senhor com alegria. É o maior presente que a esposa de um obreiro pode ter, é ver uma alma se convertendo, é ver o trabalho de Deus crescendo, é ver as coisas acontecer na obra do Senhor. Esse é o grande presente, mas eu fico muito honrada de vocês terem se lembrado de nós e estar demonstrando o amor de vocês por nós de uma forma tão singela, tão linda. E eu sei que vocês estão representando muitas pessoas aqui nesta noite que gostariam de estar aqui, que gostariam de fazer o mesmo, mas que infelizmente não podem estar. Meu coração se alegra muito quando essa semana mesmo eu comentava com uma das minhas colegas o privilégio que é servir ao Senhor. E eu dizia para ela, quando nós chegávamos de uma viagem que nós fizemos ali para São Paulo, para atendermos a obra do Senhor ali, quando o meu trabalho já havia começado, tinha curso em andamento, e ela disse: e agora?
Como você vai fazer? Você perdeu o curso, você vai ficar sem isso, você vai ficar sem aquilo. Eu disse: filha, eu tenho um privilégio de ser filha do rei, e saiba que ele cuida de mim. Aleluia! E o Senhor cuida mesmo, irmãos. O Senhor sempre tem me honrado, não porque sou merecedora, mas pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor. Então eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Eu me sinto presenteada em vê-los todos os dias. Sinto presenteada quando vocês estão ali na minha casa, tomando um cafezinho na minha mesa. Sinto presenteada com o sorriso que vocês têm sempre para me dar, com um abraço, com carinho. Quando quinta-feira eu chegava aqui na igreja, quantas irmãs vieram me abraçar. O meu coração se alegrou muito, porque elas vieram com afeto, com carinho, dizer o quanto sentiram a minha falta. E eu disse: eu também, é recíproco, porque a gente fica fora da igreja, mas não desliga da igreja, pastor Joel. A gente fica: será que está acontecendo isso? Será que a irmã fulana está na igreja? Será que o irmão cicrano continua firme? Será que venceu aquela batalha? E hoje, pela misericórdia do Senhor, nós estamos aqui para festejarmos a nossa vitória, porque a minha vitória é a tua vitória, porque você ora comigo, chora comigo e agradece a Deus comigo por tudo que nós temos vivido aqui juntos, nesses 3 anos, e também ali em Itapira e todo este campo. Eu só tenho a agradecer ao Senhor. Agradeço pelo meu esposo, que tem sempre me ajudado, sempre me orientado, sempre me dado uma palavra de ânimo, e mesmo nós passando por os maiores embates, ele está sempre comigo como um grande companheiro, e sempre orando comigo e sempre me ajudando nesta batalha. Então eu só tenho a agradecer a Deus, a todo o corpo de obreiros que com certeza se empenharam, ao nosso vice-presidente, o pastor Sidney, ali da igreja de Itapira, toda a igreja em Itapira, a também o pastor ali do Ouro Verde, irmão Roberto, sua esposa, toda a sua igreja ali, que o Senhor tem entregado em suas mãos, e a todos os irmãos que aqui estão, pastor Joel, que deixou lá seus afazeres, a sua igreja, para estar aqui conosco festejando. E a festa, o aniversário é nosso, mas a festa é de vocês. A festa é nossa, a festa é para todos nós, para saborear ainda as coisas gostosas que estão esperando nós ali, no refeitório, logo mais. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos, um beijo do coração, para o coração de cada um dos irmãos. Glórias a Deus. A secretária da Saúde tem também uma lembrança, né? Secretária de Saúde do município de Itapira, a Cristina, o Everaldo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu vou ser bem breve, o mais que eu puder, mas eu quero falar algumas coisas aqui nessa noite que Deus colocou no meu coração. Quando nós pertencíamos ao campo de Paranavaí, pastor Joel, eu pastoreava a Vila Operária, e Deus nos mandou ali para a Vila Operária. Eu estava na congregação de Paraíso do Norte,
E eu me lembro como se fosse hoje, o primeiro culto que nós fizemos em Vila Operária, tinha 13 pessoas na igreja. E Deus nos honrou naquele trabalho, ficamos 2 anos e 4 meses ali. E a última Santa Ceia que nós ministramos ali, temos ceia para 95 membros, para a glória de Deus. E aquele ano foi um ano muito difícil, aquele período, muito difícil mesmo. Nós estávamos na diretoria do campo e o pastor presidente na época enfrentou uma situação muito complicada, nós estávamos ao lado dele e a gente sofreu junto, foi uma situação muito complicada. E eu pus uma coisa no meu coração naquele ano, secretamente, sem ninguém saber, só eu e a minha esposa. Eu disse, eu vou voltar para minha casa, vou cuidar da minha vida. Eu acho que a minha participação na obra de Deus, que eu tinha que fazer, eu já fiz. E comecei até a orar por isto. E eu imaginei assim, eu tenho uma casa lá em Alto Paraná, que fica longe dos comércios da cidade. Eu vou sair de férias, vou construir um salãozinho assim na frente da casa, e bolei tudo na minha cabeça, botei no papel, e com o dinheiro do carro, eu entendo um pouquinho de construção, as marretadas, eu faço o salão dentro de 30 dias, com o dinheiro do carro eu estoco, e vou cuidar da minha vida, vou cooperar na obra de Deus. E eu fiz esse projeto e coloquei isso no meu coração, só eu e essa mulher sabia. Ninguém sabia disso. Aí eu saí de férias num dia, era um sábado, no domingo o Espírito Santo me inquietou, não me deixou em paz de jeito nenhum. E choveu demais aquele dia, eu disse para minha sogra que está aqui nessa noite, eu disse para ela assim, hoje eu não posso ficar sem ir à igreja lá em Paranavaí, não sei, alguma coisa está me mandando eu ir lá. E eu cheguei no trabalho lá em Paranavaí, chovendo muito, a igreja estava lotada, tinha um pastor de Santa Catarina pregando. E quando eu entrei, eu cheguei, o culto já tinha começado, sentei nos bancos assim da banda, e aí aquele pastor começou a pregar. Quando ele começou a pregar, ele parou de pregar, falou assim, pastor, se coloca de pé, o senhor está aí. Eu me coloquei de pé e disse assim, Deus manda te dizer que Ele te quer 24 horas por dia na obra. Ele te sustenta, Ele te alimenta, Ele cuida de você. Você sabe por que eu estou te falando isso? Ele só falou isso. O resto eu já sabia. Ninguém entendeu aquela mensagem, mas eu entendi. Aí fiquei. E Deus sempre nos surpreende. Eu fui pregar em São Paulo esse final de semana, e Deus usou uma pessoa ali, e nos entregou uma mensagem dizendo assim, meus servos, o problema que tem naquele lugar, eu sou um Deus de surpresas, e eu vos surpreenderei, e dentro de poucos dias, tu terás a solução. E nós nos alegramos no Senhor. Esse último ano que nós passamos como pastor aqui neste campo, Deus fez maravilhas no meio de nós. Mas a Lia sempre está ali, à frente, para nos deixar experimentados. E essa mensagem que o pastor Joel pregou aqui, eu disse isso a um pastor amigo meu há poucos dias. Eu disse, Deus tem falado ao meu coração. Eu não sei quando será, mas Deus vai nos dar vitória, o campo vai ficar florido e produtivo, e depois o Senhor vai nos conduzir do campo. Deus falou isso comigo. Então eu glorifico a Deus, porque eu tenho um carinho todo especial por esta igreja, por este campo. Deus e as pessoas que convivem ao nosso lado ali, que são mais chegados, sentem isso, sabem isso.
E eu tenho certeza que Deus ama este campo de uma maneira toda especial. E o Senhor está com as mãos estendidas sobre esta obra. Amém? Eu quero agradecer primeiramente a Deus por estar sendo honrado aqui nesta noite. Eu estava ali pensando e o Espírito Santo colocou ao meu coração um texto quando Davi está num determinado lugar, cercado por inimigos, e ele diz assim para os seus valentes: ah, quem me dera se eu pudesse beber das águas de Belém. Aí os valentes ouviram aquela palavra, romperam os inimigos, foram a Belém, buscaram água, porque ele desejava, ouviram ele dizer que ele desejava beber das águas de Belém. E quando chegaram, entregaram a água para ele, ele disse assim: eu não sou digno de beber desta água. E ele oferece em libação a Deus aquela água. Então eu transfiro, irmãos, a Jesus toda a consideração, todo o carinho, toda a honra, porque nós somos apenas um canal, nós estamos aqui servindo apenas de um canal através do qual o Senhor abençoa a obra dele. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Agradeço a Deus em primeiro lugar, deixo a minha gratidão em segundo lugar ao vice-presidente do campo, evangelista Sidney, que tem sido um amigo fiel, um companheiro fiel. Quero deixar também a minha gratidão ao pastor Adão, que é o nosso copastor aqui na sede, que tem sido um companheiro, ao corpo de obreiros local, presbítero irmão Roberto, que está lá no Ouro Verde, todos os demais irmãos de Itapira, de Ouro Verde. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Não há merecimento em nós, mas tudo é para a honra e a glória do nome de Jesus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero pedir que os demais irmãos e todos nos coloquemos de pés. Quero deixar aqui também a minha palavra de gratidão ao pastor Joel, que atendeu o convite, né? Está aqui nessa noite. É tão bom, Joel, ter você aqui. Também o Gilberto, que esse nome tão bonito aí, que ele veio aí acompanhando o Joel, né? Que benção. Agradecer também ao irmão Tião, que é o Tião, para quem não conhece, é meu pai na fé, né? Tião, quando nós trabalhamos na roça junto, ele me evangelizou e Jesus teve misericórdia e nos salvou. Que Deus abençoe Tião, sua família, todos os demais irmãos, a Cristina, seu esposo, né? Que bênção tê-los aqui. Que Deus os enriqueça da sua glória. Amanhã pela manhã